11 horas agora, um bom dia para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, te atualizo com o que é notícia pelo mundo. E o número de mortos no incêndio que devastou um conjunto de arranha-céus em Hong Kong subiu para 146. No pior desastre em edifícios residenciais registrado no mundo em mais de 4 décadas. As autoridades continuam encontrando corpos em meio aos escombros das torres parcialmente destruídas. O balanço de mortos do gigantesco incêndio que devastou nesta semana um conjunto residencial de arranha-céus em Hong Kong subiu para 146. A atualização veio neste domingo após inspeções de 3 das 8 torres do Vang Phuc Court, no distrito de Tai Po. O incêndio começou na tarde de quarta-feira, por causas ainda desconhecidas, no complexo de 1.984 apartamentos e 8 prédios de 31 andares, inaugurado em 1983. O conjunto estava em processo de reforma, mas seguia habitado. O fogo se espalhou rapidamente para os demais edifícios, favorecido, segundo as primeiras hipóteses, por redes que cobriam as obras de reforma, painéis de espuma e pelos andaimes de bambu utilizados em Hong Kong, em vez dos de metal. Os bombeiros confirmaram que os alarmes não funcionaram, como muitos sobreviventes já haviam relatado. A polícia encontrou mais corpos nos pisos, nas escadas, nos corredores e até nos terraços dos 3 edifícios. Das 146 vítimas, 54 ainda não foram identificadas. Segundo dados da Universidade de Leuven, na Bélgica, trata-se do incêndio em edifícios com maior número de mortos no mundo desde 1980, excluindo tragédias em boates, prisões ou centros comerciais. Hong Kong viveu neste domingo seu segundo dia de luto. Assim como na véspera, moradores formaram uma fila de mais de 1 quilômetro para depositar flores ou fazer orações no espaço montado aos pés das torres. O balanço das catastróficas inundações que atingiram nos últimos dias Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka aumentou. As autoridades nacionais registraram mais de 900 mortos e centenas de desaparecidos. Equipes nos 4 países asiáticos seguem tentando liberar estradas e remover escombros para localizar desaparecidos após as chuvas torrenciais, enchentes repentinas e deslizamentos de terra. A Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia, o país mais afetado, registrou a morte de pelo menos 442 pessoas, enquanto outras 402 seguem desaparecidas. O Centro de Gestão de Catástrofes do Sri Lanka informou neste domingo que ao menos 334 pessoas morreram após uma semana de fortes chuvas, enquanto outras 400 estão desaparecidas. Segundo as autoridades do país insular, cerca de 1/3 da população permanece sem eletricidade e água potável. O governo pediu ajuda internacional para as cerca de 883 mil pessoas deslocadas, além das 122 mil abrigadas temporariamente. Na Tailândia, onde pelo menos 162 pessoas morreram em uma das piores inundações da década, as autoridades continuam distribuindo ajuda a dezenas de milhares de desabrigados. Na Malásia, as inundações que submergiram grandes áreas do estado setentrional de Perlis deixaram 2 mortes. Realmente muito triste. E agora, mudando de assunto, o candidato de direita, apoiado por Donald Trump, Nasri Asfura, lidera por uma margem estreita a apuração dos votos da eleição presidencial em Honduras. A votação foi marcada pela ameaça do presidente dos Estados Unidos de cortar ajuda ao país caso o empresário não seja eleito. O candidato de direita Nasri Asfura lidera a apuração dos votos da eleição presidencial de Honduras, mas a diferença é pequena em relação ao segundo colocado, Salvador Nasrallah, também da direita. A votação foi marcada pela ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cortar a ajuda ao país caso Asfura não seja eleito. O ex-prefeito de Tegucigalpa tinha 40,5% dos votos, 1,5 ponto a mais do que o segundo colocado. 8 horas após o fim da votação, apenas 42,65% das urnas tinham sido apuradas. A apuração total pode levar vários dias. O país tem histórico de fraudes eleitorais e golpes de Estado. Os hondurenhos devem decidir se renovam a confiança em seu primeiro governo de esquerda ou se pretendem seguir os passos da Bolívia e da Argentina, cujo presidente Javier Milei também anunciou apoio à Asfura. Quase 6,5 milhões de hondurenhos estavam registrados para a votação de turno único, que também define deputados e prefeitos para mandatos de 4 anos. O Conselho Nacional Eleitoral não divulgou a taxa de participação.
E por enquanto eu me despeço, mas não sai daí porque daqui a pouco o Fernando Jesus aparece com a primeira edição do Redação Hit. Já eu te encontro novamente às 13 horas com mais um Toda Hora. Até mais!